O comandante do grupamento rodoviário de Farroupilha esteve na sessão da Câmara de Vereadores do município nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Atendendo ao convite do vereador da bancada do MDB, Joel Correia, o tenente Marcelo Stassac explanou aos vereadores sobre a atuação e o trabalho do grupamento rodoviário estabelecido no município. Ele tratou sobre a fiscalização que vem ocorrendo nas rodovias e também pontuou sobre a importância da educação dos motoristas para o trânsito. Após a conclusão da sua apresentação, o comandante do grupamento rodoviário de Farroupilha respondeu aos questionamentos dos vereadores. O autor do convite para a participação do tenente Marcelo Stassac na sessão legislativa de Farroupilha, vereador Joel Correia, explica que pretendia promover esclarecimentos sobre a fiscalização e as multas de trânsito que estão sendo aplicadas aos motoristas que desrespeitam as regras e as normas de trânsito. Então, o meu convite para ele foi em relação a algumas coisas que eu venho escutando aí da população, né? Sobre a fiscalização, que está sendo chamada de indústria da multa, falando que está tendo muita multa e coisa nesse sentido. Então eu chamei ele aqui para uma explicação, para falar um pouco sobre a fiscalização que eles vêm desempenhando nas rodovias aqui que cercam o nosso município, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Porque a fiscalização, ela tem que haver. Porque se não haver a fiscalização, fica uma terra de ninguém, acontecendo vários acidentes. Eu mesmo fui vítima de um acidente de um motorista embriagado, onde ele atravessou a minha frente, então não consegui nem desviar, né? Ele veio com tudo e fugiu do local. Se tivesse havido uma fiscalização nesse rapaz, será que ele estaria dirigindo nessa situação? Então eu chamei ele aqui hoje para explicar um pouquinho, falar um pouco sobre a Polícia Rodoviária Estadual e também na questão de segurança, né? Porque eles fazem muitas apreensões ali junto ao comando, ao batalhão, então é muito importante para que todos tenham conhecimento sobre isso. Falando da questão da fiscalização, o senhor considera que ela está boa, ela precisa aumentar, ela tem que diminuir? Eu acredito que ela está boa, que nem foi falado aqui hoje, as rodovias estão muito boas também, com a concessionária que vem fazendo diversas obras, sinalização está boa, então eu acredito que a fiscalização ela vem funcionando, né? E então foi por isso o meu intuito de chamar ele aqui, para que ele explicasse para nós um pouquinho sobre como funciona a fiscalização, sobre radares móveis, sobre radares fixos, para que a gente tenha conhecimento, para que possa estar passando para a população quando chega esse tipo de questionamento para nós. E a questão do comportamento do próprio motorista é um grande desafio ainda? Sim, como sabe, eu trabalhei aqui no trânsito de Farroupilha nos últimos 4 anos e eu batia muito nessa tecla, né? A gente faz muita conscientização, a gente pede para os motoristas, mas a gente reforça a sinalização, fizemos diversas ações aqui no centro da cidade, mas os motoristas têm que se conscientizar, né? O uso do celular hoje em dia, junto ao volante, causa muitos acidentes também. Então, não adianta de nada a gente ter vias bem sinalizadas, ter um semáforo, ter o pare bem sinalizado, tudo certinho, se o motorista não respeita, né? Então a conscientização, o motorista deve pôr a mão na cabeça e saber o que ele está fazendo na hora que ele está dirigindo seu veículo. Além da questão do respeito às regras do trânsito, o que cada cidadão condutor deve ter também, o trânsito tem aquela máxima que além de saber dirigir, tem que saber se cuidar dos outros? Então, exatamente, é o que eu falei, a gente sempre escuta, né? Tem que cuidar mais dos outros do que nós mesmos. Então, eu vejo que a Polícia Rodoviária, ela faz isso, né? Porque se ela tivesse, ela tá cuidando mais dos outros do que nós. Porque se ela tá fiscalizando a pessoa que está errada, que nem no meu caso sofreu acidente, se esse rapaz tivesse sido fiscalizado, seria a Polícia Rodoviária cuidando de mim. Então, eu não precisaria estar cuidando dele. Então, eu vejo que a fiscalização é a polícia cuidando mais dos outros do que nós. Porque eu escuto muito falar isso, eu dirijo bem, mas eu tenho que cuidar mais dos outros do que de mim. Então, a gente tem que olhar para a Polícia Rodoviária também e para a Brigada Militar aqui no município, que faz a fiscalização de trânsito, que é eles cuidando de nós, cidadãos de bem, que andam sempre dentro da lei, que respeitam os limites de velocidade, respeitam a sinalização. Então a gente tem que olhar para ele com esses olhos, eles cuidando de nós. As pessoas reclamam geralmente da fiscalização, que é muito intensa, que é muito forte. Quando acontece alguma coisa, elas dão o devido valor? Com certeza, a gente reclama porque nunca aconteceu nada com a gente, né? Então a gente reclama, fui lá, tem fiscalização, tem que andar, tenho que reduzir para 50 por hora, tem não sei o quê, mas isso até o momento que acontece alguma coisa com um familiar, com alguém que é da família que se acidenta e aí sabe que essa pessoa estava acima do limite de velocidade ou a pessoa que colidiu no veículo da família estava embriagada, então as pessoas começam a dar mais valor. Esperamos que não tenha que chegar nesse ponto, né? Que as pessoas não precisem
recusem passar pelo que eu passei também, né, para que seja, eu sempre fui de acordo com a fiscalização, mas espero que as pessoas não tenham que passar pelo que eu passei para ter esse olhar, esse entendimento aí com a fiscalização aqui no nosso município. Na sua opinião, os radares móveis são importantes, eles ajudam também para que o trânsito seja cada vez mais defensivo? Sim, eu acredito que sim. A gente tem estatísticas antes do antigo comandante da Polícia Rodoviária, onde ele, próximo ao viaduto Torto, ele me relatou que ele colocava sempre ali o pardal móvel, né, o radar móvel, e ali era um grande índice de acidente. Com a questão do radar móvel, isso diminuiu mais quase 80% a questão do índice de acidente naquele ponto, porque as pessoas já sabiam que ele ia ter uma fiscalização, mesmo sendo um radar móvel, mas frequentemente se encontrava ali, o que fez com que reduzisse quase a 100% o número de acidentes. Então vejo muito importante essa questão também do radar móvel. Para concluirmos, no dia a dia, quando a gente fala da questão do trânsito, educação é a palavra base, é o fundamental. O que a gente pode fazer como vereador, o que o senhor sugere também para que a educação seja melhor no trânsito? Então, que nem eu falei, a gente como hoje aqui na Câmara, mas quando eu estava à frente na Prefeitura, à frente dessa pasta, a gente sempre reforçava muitas pessoas a se conscientizar, não usar o celular, colocar o cinto de segurança, crianças na cadeirinha, a gente sempre reforçava isso aí junto aos motoristas, né? Na nossa parte, era manter a cidade sinalizada para que a pessoa pudesse ter uma visualização boa da sinalização vertical, horizontal, para que ela visse bem a sinalização, né? E o semáforo também a gente colocou com controle regressivo para que as pessoas se respeitem. Então, assim, a nossa parte é fazer a sinalização para que ela fique extremamente visível para o condutor, para que ele possa respeitá-la. O grupamento rodoviário de Farroupilha tem sob sua responsabilidade quase 400 quilômetros de rodovias estaduais na região da Serra Gaúcha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.